Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Isso, maravilha, maravilha. É que você tá ao vivo no ar agora, né? Eu nem abri, isso já tá ao vivo, faz parte, né? Mas tu vai agora pode colocar os dois na tela, vamos colocar os dois na tela para começar. Meu Deus! 9 horas mais 53 minutos, um bom dia para você. Começa agora o seu Virtual News dessa segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Parabéns para quem aniversaria hoje, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre felicidade, sucesso. Bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Neste dia 21 de novembro, né? 21 de novembro, tivemos ontem a Consciência Negra, Dia da Consciência Negra. Vamos estar falando um pouquinho a respeito disso aqui também. Bom dia, Maria Clara, bom dia, André Louro, segunda-feira. Teve aí umas folgas, né? Teve uns feriadões aí, que maravilha, André. Rapaz, bom dia, Márcio Chaves, bom dia, Maria Clara, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem nessa segunda-feira de dia bonito, ensolarado, né? Sol vindo com força. Né? Rua interditada aqui em nossa frente, Rua São José. Rua São Paulo, Rua São José. Então, bom dia a todos. Bom dia às minhas princesas que estão no recanto do nosso lar, no Palácio das Princesas. Do castelo. Maravilha. Bom dia em especial. Bom dia, meu amigo Renato Azevedo. Bom dia. Bom dia a todos que atuam nessa luta antirracista, simbolizada no dia de ontem pelo Dia da Consciência Negra, né? Salve Dandara, salve Zumbi, salve Martin Luther King, Malcolm X, né? Silvio de Almeida, e todos que Zezé Mota, Elza Soares e todos que atuam nessa luta incansável de um país que viveu por mais de 400 anos uma escravidão nojenta, né? E que essas pessoas, tanto Luiz Gama, né, tanto fizeram e fazem por conta dessa luta antirracista que deixa cravada na sociedade brasileira uma história nefasta e que precisa de grandes expoentes para que a gente acabe com a desigualdade, que a gente acabe com esse desamor, né, produzido por uma política, como já disse, nefasta, uma história que não honra em hipótese alguma, né? Falo no papel de homem branco, envergonhado dessa história que tanto trava a nossa sociedade. Então, acho que o Dia da Consciência Negra deveria ser pauta
como é pauta nacional, mas deveria ser pauta nos municípios de forma mais contundente, de forma que a sociedade realmente discutisse o nosso futuro. O que a gente quer para o nosso futuro, Márcio Chaves? É permanecer numa sociedade que rija, que separa, que enxerga diferenças onde não deveria haver, ou nós queremos uma sociedade de solidariedade, de igualdade, de respeito que o ser humano merece pela sua condição humana, né? Mas isso não pode implicar que alguns defendam que não seja o Dia da Consciência Negra, mas o Dia da Consciência Humana, porque aí apagamos a história. É o Dia da Consciência Negra e os grandes guerreiros, lutadores históricos e atuais que empunham essa espada simbólica em nome dessa luta tão honrada, merecem a nossa saudação e merecem mais do que isso o nosso apoio, a nossa luta ombro a ombro. Lembrando que nós tivemos aí na cidade original, né, Santos, teve uma atividade diferenciada nessa semana, a questão da consciência negra, mas infelizmente dia 20 na cidade de Cubatão não tivemos notícia de nenhuma programação especial, né? Nós temos sempre a sessão solene na Câmara Municipal, que até o momento não tive informação quanto a nenhuma programação da sessão. Em contato com a Câmara semana passada não havia nenhum evento agendado, embora faça parte da agenda, né, oficial, né, dentro da agenda oficial. Infelizmente, né, não é algo para se esquecer, né? Ou tampouco mudar a data a bel prazer, né? Daqui a pouco o 7 de setembro fica em qualquer dia de setembro, daqui a pouco o 12 de outubro fica em qualquer dia de outubro e de repente, quiçá, né, o dia 1º de janeiro querer mudar também, né? Então a gente tem que respeitar as datas e manter nas datas a condição, né? Ah, mas vai pagar a extra, vai pagar isso, vai pagar aquilo. O importante é a manutenção da data e o dia e o esforço para que isso aconteça. Não tem nem o que falar, né? Quando você fala assim, na consideração de como a gente ouve vez ou outra que não, mas quando emenda um feriado, né, e dá ponto facultativo, portanto no dia que antecede, dá menos prejuízo fechado. Não tem sentido isso. O serviço público é o serviço público, serviço ao público. Sim. Né? E assim, talvez seja a data mais importante do calendário nacional, né? Ter um dia da consciência negra não apaga que tem o dia de publicação da Lei Áurea, né? Não apaga, mas o Dia da Consciência Negra, que coincide com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, é um dia simbólico e efetivo do povo negro, o reconhecimento por esse dia como o dia símbolo dessa luta, né? É a resistência. É inconcebível que o país que tenha sido o último a promover a abolição da escravatura tenha tanta resistência em evoluir, porque a abolição ela se dá de uma forma mais vil possível, né? O negro é tirado da senzala e jogado na rua, né? Ali era o momento da primeira reforma agrária, ali era o momento porque você tinha as grandes fazendas, essas pessoas ali foi políticas habitacionais, porque ali foi o nascimento das favelas, porque não tinha, o negro foi tirado da senzala e jogado na rua. A história da escravidão e assim permaneceu ainda por algum tempo essa política ainda escravagista, de tráfico, e aí o tráfico ilegal, né?
o Porto de Galinha, até esqueci o nome agora, mas tinha um outro nome, né? A cidade, Porto de Galinha, no Recife, ele tem esse nome porque vinham tráfico de negros africanos que vinham para aquele porto e... não, mas são galinhas que estão sendo... e aí ficou Porto de Galinha. Assim é a história que conta em Porto de Galinha. Mas isso dá conta de que o tráfico humano não termina, né? E a prática ilegal permanece. Então, essa história ela precisa ser contada, ela precisa ser discutida para que a verdade prevaleça e para que seja através de política de cotas, seja através da educação e da cultura, né? Através de peças teatrais, de filmes, de informação, né? De uma política educacional voltada para que os grandes historiadores e filósofos, como citei anteriormente aqui, Silvio de Almeida, para que essas pessoas tenham um espaço e lugar de fala, para que o nosso jovem, as nossas crianças conheçam efetivamente dessa história e na visão do povo preto, né? E não na visão contada pelos vencedores, né? Porque o branco continuou a ser o vencedor, né? Porque aboliu e continuou tudo legal, ninguém foi condenado por crime algum. Mas é que antes era permitido. Não é um crime contra a humanidade foi cometido. Transportá-lo de uma forma totalmente animalesca. As pessoas morriam nessas viagens, as pessoas adoeciam nessas viagens, as pessoas eram torturadas nessas viagens, as pessoas eram estupradas nessas viagens. Animais, né? E trabalhar com a força. É muito que se tem para se redimir. E na ausência de uma unidade social, vivendo em condições marginais como a nossa, né? Nós temos comunidades que não têm o saneamento público devido, né? Comunidades enormes. Então, assim, contar o início dessa história e por que a população brasileira é uma população de maioria preta e parda se faz mais do que necessário, imperioso, efetivamente indispensável que essa história seja contada e para que as próximas gerações não cometam os mesmos erros que a nossa e as que vieram antes de nós cometeram de não enxergar o tamanho e a importância dessa discussão, dessa luta antirracista, em especial, né? Porque daí essa consciência do antirracismo, e a discussão histórica, ela acaba dando margem para outras discussões hoje tão importantes, que a questão primordial e pedra angular, que é a discussão dos direitos humanos, e aí a discussão antirracista tem o seu espaço, como deve ter a discussão do povo indígena, tão massacrado, a discussão da não discriminação sob hipótese qualquer. Então, assim, hoje nós temos que falar de consciência negra, como foi o dia de ontem. Mas, e não deve sair da pauta um dia sequer essa discussão.
Agora, outras lutas também devem ser incorporadas ao nosso dia a dia, me parece fundamental. E hoje, você me perguntou antes do início a respeito da Copa. A Copa recebe um grande boicote de artistas, de pessoas efetivamente militantes dessa causa dos direitos humanos. A Shakira, por exemplo, recusa a participação no evento que abre, né? Que seria antes não no evento da cerimônia de abertura, acho que na cerimônia de abertura do primeiro jogo, né? Que era Catar, que foi Catar e o Equador. Ela recusa por conta disso, por conta dessa questão dos direitos humanos, em especial dos direitos trabalhistas tão vilipendiados, e mais especial ainda quanto à questão do país, no caso do Catar, ter leis específicas de proibição e de condenação à população LGBTQIA+, né? Essa é uma situação. O pessoal fala, poxa, eu culpo unicamente a FIFA. O Catar é o Catar, não é isso? Sempre foi. Por que se leva um evento mundial para lá? O que se buscou fazer? Qual foi a questão comercial? Porque assim, era para observar tudo isso a partir de uma Copa do Mundo, que é um evento aberto, um evento de confraternização, de alegria, até de pancadaria às vezes, mas feito em um país que não tem tradição futebolística, não tem o futebol como tradição, e tem toda a limitação que a religiosidade, que o Estado do Catar define. Como é que você ainda leva um evento mundial para lá? Então, você tem uma questão comercial extremamente importante. Você pega, por exemplo, o Brasil hoje vive uma situação de párea internacional na questão ambiental, por exemplo, terminando, ele tem um agente importantíssimo, que é o ministro Ricardo Salles, que é o ministro do Passa Boi e Passa Boiada. Isso, para o cenário internacional, é terrível. E o exportador brasileiro, ele sofre sanções importantes por conta disso. Porque o chamado mercado, né, quando você transpõe, até internamente isso é ruim, mas para o externo, né, como é que você vai exportar, por exemplo, para o Canadá? Como é que você vai exportar para países para a Noruega, que efetivamente tem um respeito impositivo com a questão ambiental? Então, assim, diminui o valor do seu produto e, por vezes, impede a venda de determinado produto, prejudica a negociação, por conta da ausência de selos. Os selos são cancelados, tal. Então, assim, a mesma coisa, né? Eu uso isso como paralelo para falar, por exemplo, o Catar há muito vem utilizando e assim, o tal do fair play financeiro da FIFA não existe para eles. O Paris Saint-Germain como é que você tem fair play esportivo? Você tem na NBA, que quando o LeBron James joga por uma equipe, ou o Steph Curry, né? Eles tiram o direito de outros do mesmo tamanho, do mesmo salário, jogarem por essas equipes. Por quê? Porque faltaria o fair play financeiro, como se fosse uma espécie de socialismo implantado dentro do esporte, né? Mais ou menos para deixar uma média. Porque cada equipe tem um X para gastar com os seus atletas e retira, portanto, o monopólio esportivo de determinadas equipes. Você vê que um ano ganha o Golden State Warriors, no outro ganha o Miami Heat, no outro ganha o Cleveland Cavaliers, né? Que são as franquias que os patrocinadores, eles efetivamente, como aqui nós temos o Red Bull Bragantino, o patrocinador efetivamente gerencia, né, ele investe naquele marketing. Então, assim, o futebol tenta impor isso, mas o futebol, assim, mundialmente, ele é um pouquinho maior que o basquete, né? Você vê que os eventos de Copa do Mundo, eles se equiparam às Olimpíadas, né? Financeiramente, em público e tal. Então, o futebol tem uma pujança, uma força muito grande. Então, o Emir lá, o homem lá do Catar,
ele investe uma grana hoje sensível no mundo inteiro, em especial no Paris Saint-Germain, onde ele coloca talvez os 3 atletas mais caros do mundo, é o ataque do time dele, né? E aí, isso pra quê? Isso pra tornar o Catar o que ele, de certa forma, consegue vender por vezes, que é um lugar legal, um lugar tecnológico, tem tudo isso. Mas tem a outra parte do desrespeito aos direitos humanos, os direitos trabalhistas, né? Os imigrantes que foram construir as estruturas para a realização dessa Copa do Mundo, que eram seduzidos, aliciados com propostas de ótimos salários e condições de trabalho. Chegavam lá, as condições de trabalho péssimas, alojamentos precários, e, meu irmão, você quer, você não quer, tem quem queira, deporta o cara e não paga nada. Então, assim, tem inúmeras denúncias desse tipo de prática. E eu acho que a população internacional, em especial os organismos e as organizações de proteção aos direitos humanos, se levantam, diria timidamente, porque tem muito interesse envolvido, e mesmo os países, né, os Estados Unidos, o Brasil, o Brasil hoje fica até difícil falar, mas os países que primam por pelo respeito a essas causas tão caras à humanidade, eles acabam abrindo espaço. Não, mas agora é hora de torcer. Vamos lá, pra frente Brasil, né? Mas a gente não pode perder o poder de reflexão. Tudo isso na conta da FIFA, porque escolheu... Tudo na conta da FIFA. Porque escolheu baseado em quê? Qual o critério? Vamos criar balbúrdia? Vamos fazer em confronto? Vamos deixar uma situação complicada? Vamos escolher um lugar onde nada é permitido, tudo é proibido e fica bom, porque lá tem condições de ter futebol. Mas não é assim, né? A escolha, desculpa, mas a escolha lá são candidaturas. E essa escolha do Catar, ela é extremamente discutível. Né? O Catar ganha dos Estados Unidos, Japão, se eu não me engano, México e Canadá. Ele ganha como candidato, mas oferecendo uma promessa de construção de uma estrutura que, a bem dizer, foi construída. Tá pronta, né? Mas assim, com inúmeras denúncias de corrupção nesse tempo, né? Então, assim, o Catar é escolhido por essa política de querer limpar a barra internacionalmente e se vendendo como aquilo que eles não são. Né? Teve a Copa na África, que foi uma vergonha o que eles queriam fazer no pagamento da Copa, e acabou que perdoaram, não se pagou nada ali. Porque já ficou absurdo o valor da Copa, com um país com uma dificuldade tremenda financeira, e queriam que tem a dívida da Copa. Não. Durante a própria Copa já perdoaram a dívida e não iam pagar nada. Agora vem essa questão do Catar, né? Então, assim, de 8 em 8 anos um flash, de 12 em 12 um flash, é isso? É incrível. Vamos às matérias, daqui a pouco a gente volta nessa questão da Copa. Vamos para as principais, para as primeiras. Vamos puxar o site, que no site da Virtual agora tem novidades para você. Você tem também, você acompanha ali as notícias do dia. Nós estamos lá, André, nós estamos lá. Mas estamos atrasados, porque eu tô ali... É o delay. É o delay, olha lá, você está falando, olha lá. Olha lá, estamos falando. Vamos lá. Guarujá Prev realiza concurso público para diversos cargos. Confira. Esqueleto de mão gigante encontrado em praia do litoral de São Paulo. Intriga banhistas. Não é esqueleto não, tá? Esqueleto não era de humano não. Esqueleto era de um réptil ou de um mamífero aí. Um golfinho, uma baleia, alguma coisa assim. A minha cabeça é tão antiga, Márcio Chaves, desculpa. Quando você falou esqueleto, eu já fiquei morrendo de medo. Eu pensei que era o inimigo do He-Man. Desculpa, pode continuar. Grupo saqueia dezenas de peças de carne em mercado atacadista do litoral. São Vicente vem sofrendo muito nesses últimos dias com essa questão de arrastão. Advogado suspeito de envolvimento em tráfico intencional de drogas tem pedido de liberdade provisória negado. Suspeito de violência doméstica é preso em flagrante com armas de fogo. E Bertioga inicia a testagem de Covid-19 para munícipes sintomáticos a partir desta segunda-feira. Tudo isso você acompanha lá, aqui do lado, né? Tá aqui
no site da Virtual. As matérias estão sempre atualizadas aqui automaticamente. É uma forma de você estar acompanhando o dia a dia. É só abrir o site, você tem lá, aí você pode acompanhar. São várias, são região, mundo, país, tudo você pode encontrar ali e ficar sempre bem informado. Nós acabamos direcionando grande parte da mídia, né? Colocando ali as matérias, para que você possa estar sempre bem informado. Vamos às matérias desta manhã, no Virtual News de segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Cidade de Pequim registrou 316 novos casos locais de Covid-19 nas 15 horas que antecederam esta segunda-feira. A capital da China está enfrentando sua situação mais complexa e severa de controle da Covid desde o início da pandemia, disse Liu Xiaofeng, vice-diretor do Centro Municipal de Controle de Prevenção de Doenças de Pequim. As pessoas que chegarem de viagem a Pequim serão obrigadas a fazer testes diários nos primeiros 3 dias de sua estadia e esperar pelos resultados antes de serem autorizadas a sair de suas casas ou acomodações, disse o porta-voz do governo da cidade, Xu Heijian. As novas regras serão aplicadas. Xu Heijian. As novas regras serão aplicadas a partir de terça-feira. Você tá bem de mandarim? Mandarim eu claudico. Eu mandarim, tu mandarês, ele mandarás. Essa foi horrível. Eu gosto desse tipo de piada. Eu gosto desse tipo de piada horrorosa. De mau espírito. Eu mandarim, tu mandarás. Vem cá, brincadeira, a parte Covid-19, nós tivemos já algumas situações aqui no país, o pessoal está acompanhando o número de casos aumentando, o Museu do Ipiranga, você só tem acesso com o uso de máscaras, SESC também, Maria Clara está falando, né? SESC, uso de máscara, a recomendação de uso de máscara por parte do Ministério da Saúde, né? E está todo mundo se acomodando. Então, se você está gripado, você está numa situação aí de que, sei lá, estou com febre, não estou me sentindo bem, usa máscara. Né? Usa máscara, e se você vai entrar num lugar de muita aglomeração, use a máscara. Né? Porque assim, ela não é obrigatória, mas não é proibido. A máscara, isso é importante dizer, a máscara não está proibida. Não é proibida, né? Ela não é obrigatória, mas ela não está proibida. Você pode usar a máscara onde você quiser. Então, isso, para quem está com a saúde em dia, o teu recado ele é perfeito, né? Para a autoproteção. Agora, o que a sociedade brasileira precisa aprender de uma vez por todas, com o teu alerta de que a máscara não está proibida, é de que ela deveria ser obrigatória, mas é um uso obrigatório de per si, né? Você deveria se obrigar ao uso da máscara quando você não está bem. Quando você apresenta algum tipo de tosse, às vezes a gente vezes a gente nem vai ao médico, um resfriadinho e tal, mas põe a máscara, porque o japonês ele aprendeu isso há muito tempo, né? A gente assiste qualquer matéria na TV que mostra assim, inadvertidamente, assim, tem uma filmagem lá de Tóquio e tal, você olha e algumas pessoas vão estar de máscara. Essas pessoas não estão doentes, via de regra são pessoas, não estão se protegendo, via de regra elas estão protegendo o semelhante. Né? Então assim, o uso da máscara por quem apresenta qualquer tipo de quadro gripal, resfriado, um narizinho escorrendo que seja, não, mas eu sou alérgico, tá bom, meu amigo, mas assim, tá com o narizinho com problema, é a tua máscara. Né? A máscara não é proibida, não foi proibida. Agora, esse recrudescimento do sistema, a Maria Clara alertou para a questão do SESC, e eu lembro que no seu trabalho, a última vez que eu fui fazer audiência, eu fui apresentar o comprovante das vacinações. Não, doutor, não precisa mais, não estamos mais obrigados. Então, assim, isso deveria ser uma vitória para uma sociedade que conseguiu se recuperar a esse ponto, mas houve o recrudescimento da moléstia, né? O Covid vem apresentando força novamente, a vacinação reduziu, então a gente precisa utilizar desse espaço, todos os que forem necessários,
para alertar a população que é para se vacinar e o poder público e os comércios e tal cobrarem efetivamente a vacinação, as máscaras, para que essa circulação de pessoas em locais fechados, por exemplo, os shoppings. Hoje você não precisa estar de máscara e você não precisa estar apresentando comprovante de vacinação, mas deveria ser. O hospital já é obrigatório você estar entrando de máscara. São grandes aglomerações de pessoas. Os hospitais é obrigatório o uso de máscara. Eu acho isso importantíssimo. E não só pelo Covid, por tudo. Você está entrando num ambiente onde as pessoas vão buscar atendimento médico. Então, tecnicamente, ali está todo mundo se sentindo mal. Ninguém vai lá porque está super bem. Então, o uso de máscara é importantíssimo. Só que aquilo que você falou, a população precisa... Porque o brasileiro parece que ele tem uma memória muito curta, né? O Covid parece que já foi uma década, as pessoas já não se lembram mais, né? E tem condutas assim que são... eu ia falar absurdas, mas são abjetas mesmo. A pessoa tem o uso obrigatório da máscara. Por exemplo, você vai num hospital, vai num posto de saúde, vai numa clínica médica, que seja um local de saúde. Ou seja, tem muita gente que vai ali, tem os que estão trabalhando, mas tem muita gente que está indo levar doença. Até porque precisa de tratamento. E aí o camarada coloca a máscara, mas baixa do nariz. Pô, não tem sentido. Então pendura na orelha, coloca no queixo. Não tem sentido. Eu até penso aqui em comparações, mas eu não farei, porque estamos... o horário e tal, mas tem coisa que não dá pra entender. Tu deixar o nariz de fora... tá de sacanagem. É a lei de Gerson. Vou fazer de conta que estou usando e não estou usando. Mas me incomoda. Incomoda muito mais ao mundo que você propague doença. O que incomoda é quando você está de máscara e alguém faz esse tipo de situação do seu lado. Aí você fica incomodado. Fala, pô, pelo amor de Deus, tá todo mundo aqui, o lugar é para utilização. E essa pessoa não tem a consciência. Se possível for, dou aquele cutucado. O senhor pode colocar a máscara, por favor? Eu acho que você tem o direito de fazer. Afinal de contas, é a minha saúde. Esse período de enfrentamento da Covid, os períodos mais duros, algumas coisas são de grande incômodo e por a maior parte das pessoas. Você falou uma. O cara tá do lado e não tá fazendo o uso certo da máscara. Outra. Todo mundo usa máscara. E aí tem a banca do tal e o cara não usa. Tem uma aqui com botão que eu passava todo dia em frente e o camarada... Sem máscara. Sem máscara e tal. E tu fala, pô, legal, né? Então todo mundo tem que se cuidar e você não, porque você tem... Estão se cuidando por mim? Pensamento legal. Você é um cara que deveria ir morar em Marte, né? Tudo bem. Outra coisa, fila. Pô... Você já viu o chão de farmácia? Todos são marcados. Foram readequados. Então alguém precisou gastar para pintar o chão, para deixar onde as pessoas têm que ficar. Pô, entre uma pegada e outra tem acho que 1 metro, 1,5 metro, né? 1,5 metro. Não. É 1,5 sei lá, 3 metros. metros. É 1,5 metro por aí. Tem uma distância. Pô, os caras ficam, tipo, 4, 5 no espaço que era pra ser de separação, mas não vão se comprimindo. Aí tu tá aqui, eu tô guardando espaço pra quem tá na minha frente, de 1,5 metro, que seja. O cara tá pisando certinho, eu tô pisando certinho. O cara que tá atrás de mim, ao invés dele guardar, não, ele vem aqui e encosta. Aí você já faz aquela xícara, né? Você já faz aquele movimento de cotovelinho. Pra distanciar. E a pessoa não se toca, aí você tem que falar, meu amigo, mas é frescura. Não é frescura, gente. Eu tenho uma técnica. O chato não sou eu, é você que incomoda o mundo. Isso. Geralmente o que a gente faz? A gente vai com o carrinho à frente, né? E mantendo a distância. Eu faço o contrário, eu deixo o carrinho aqui atrás, ele já mantém a distância da pessoa que vai ficar atrás de mim, e eu mantenho a distância daquele que está na frente. Durante a pandemia eu fazia esse tipo de ação, porque não tinha condição. Não, mas supermercado tudo bem, mas farmácia não tem carrinho. Não tem carrinho, aí você quer dizer, aí você vai fazer padaria isso, não tem carrinho. Você vai... Tem um monte de lugar que você vai que não tem carrinho. Tem. Posto de Então, gasolina não tem carrinho. Não. Então assim, as pessoas têm que... E eu acho legal a gente apresentar isso aqui, porque tem um monte de gente que se incomoda do mesmo jeito que a gente se incomoda. E que às vezes fica assim, na maioria das vezes eu mesmo...
se eu reclamei 2 vezes ou 10 vezes, eu deixei de reclamar 30. Porque a maioria das vezes tu fala, pô, de novo, eu vou ser o chato. E na verdade não sou eu chato. Eu até sou chato pra caramba, num monte de coisa. Mas nessa vez aí não era eu chato. Era o cara que tá tentando, né? Ou a mulher. Quando era obrigatório, já era difícil você ver, quer dizer, sempre tinha as pessoas que não usavam, sendo obrigatório. Depois que deixou de ser obrigatório, aí que fica mais difícil ainda. Mas eu ainda vou apelar para a consciência, né? Porque tem alguém fungando aqui. Coloca a máscara pra você. E não tenha nenhum pudor em virar e falar, ó, dá licença, uma distância, por favor. Se possível, ó, eu tô gripado, eu tô mal, é melhor você se afastar. Aí pronto, aí o pessoal aplica essa, ó. Tô bem não, hein, cara. Tive Covid esses dias. Tô me afastando, aí se afasta, aí pronto. Se eu fosse você. Vamos a mais uma. Aplica. Lady Gerson. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de segunda-feira. Terremoto de 5,6 graus de magnitude na Indonésia. Ao menos 46 pessoas morreram e quase 700 ficaram feridos em um terremoto de magnitude de 5,6 graus que abalou nesta segunda-feira a principal ilha da Indonésia, Java. Um fenômeno que já tem sido sentido na capital Jakarta. O epicentro do terremoto foi registrado perto da cidade que fica a 110 quilômetros a sudeste de Jakarta, de acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos, que calculou a magnitude 5,4 graus. O tremor também foi sentido em Jakarta, mas as autoridades não relataram vítimas ou danos consideráveis na cidade. Em 2018, mais de 550 pessoas morreram em um terremoto que afetou as ilhas Lombok e Sumbawa. Próximo. No mesmo ano, um tremor de 7,5 graus de magnitude provocou um tsunami que atingiu Palu, na ilha de Sulawesi, e deixou 4.300 mortos ou desaparecidos. Em 2006, a ilha de Java sofreu um terremoto de 6,3 graus, uma tragédia que provocou 6.000 mortes e dezenas de milhares de feridos. Mas o país continua marcado pelo terremoto de 26 de dezembro de 2004 e 9,1 graus de magnitude na costa de Sumatra. O tremor desencadeou um tsunami devastador que matou 220 mil pessoas na região, incluindo 170 mil na Indonésia, uma das maiores catástrofes naturais registradas na história. A fonte é da agência Reuters. Uma região que os terremotos são presentes. Eu acho que quando o mundo foi criado, Deus virou para Noé, para alguém que estava com ele, e falou, ó, ali não é para morar. É lindo, é maravilhoso, mas não é para morar. E justamente ele pôs para o pessoal não ir lá avacalhar, eu vou pôr aqui uns tremorzinhos, uns negócios. Aí ele foi aumentando, porque ele falou, pô, o pessoal não sai, só para ver, é para ficar bonito. Paradisíaco, o oceano, o lugar é maravilhoso. Brincadeiras à parte, que aliás nem cabem, porque é uma tragédia, mas são tragédias anunciadas, porque são sociedades que se preparam, é impressionante com a recuperação, Indonésia, Japão, alguns lugares onde se nota que acontece de forma mais recorrente esse tipo de evento e tem condições econômicas para isso. É impressionante a recuperação, é impressionante a capacidade de estrutura criada nessas sociedades para reerguer, para evitar mais mortes do que já acontecem naturalmente. Naturalmente não, né? Fruto da tragédia. Mas assim, as pessoas estão alertas, elas sabem, elas são avisadas, tem um sistema extremamente interessante e bem aparelhado não para coibir, porque o evento não há que se fazer domínio, né? Para coibir, né? A natureza, o homem vai inventar um monte de coisa, mas a natureza ela é. O tremor acontece, você só vai poder dizer que ele vai acontecer. Imagina um tsunami, como é que você vai? Não tem como. Você vai alertar, ele vai acontecer. Você vai fazer o quê? Você vai se preparar de ficar em lugares onde ele não vai chegar, e se chegar não tem o que fazer. Você vai, depois que ele passar a se reerguer, você vai contar os seus mortos, seus feridos e tentar evitar que sejam em números maiores, né? Você vai se preparar para que as pessoas não morram e não sofram
com o evento, né? Construção de abrigos, os caras se preparam efetivamente para receber o evento, né? Mas assim, É difícil, né? é de uma força que... Vamos aguardar, o número de feridos e mortos pode subir a qualquer momento, né? E a preocupação é com essas vidas, né? E com a estrutura que Mas ficou. me parece efetivamente isso, Márcio. São lugares onde não deveriam ser ocupados, com todo respeito não estou falando em soberania, nem nada, mas assim, São a lugares natureza é muito dura, muito drástica com esses povos, né? Assim, imagina quando você tem enfática, né? um vento, né? Um pouquinho mais forte, assoviando na sua janela, você fala, opa! Agora você imagina um Né? tsunami, Agora, um terremoto. um tsunami chegando, que você faz, né? Aqueles furacões que você olha ao longe assim, o troço se formando. Quer dizer, e o Brasil é uma bênção, né? É uma bênção. Mas também o Brasil tem uma uns benção, brasileiros mas aí que fazem muito pior do que a natureza, né? Aí Deus falou, bom, deixa eu não deixar tudo perfeito aqui não, deixa eu atrapalhar um pouquinho. Vamos à próxima matéria. Para ceder a Lira, PT quer controle da Comissão de Constituição e Justiça. Deputados do PT almejam o comando da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara, com compensação pelo partido não lançar um nome próprio à eleição da presidência da Casa. Membros da bancada marcaram para terça-feira, de 22, uma reunião para discutir o assunto e cogitam propor esse arranjo ao PP de Arthur Lira, que pleiteira recondução ao cargo, assim como a deputados de outros partidos interessados em mantê-lo no posto. Sem um candidato apoiado pelo Planalto, o caminho ficaria livre para a reeleição dele. A ideia é formar um bloco para discutir a distribuição das chefias de comissões de espaço na mesa diretora até com os partidos de oposição a Lula, sem a necessidade de alinhamento após o início do governo. Aqui a foto, né? Petistas esperam que, paralelamente, Lula intensifique as negociações para a composição ministerial em partidos aliados. A expectativa de que a cessão de cargos esses já pavimente a aprovação da PEC da transição. Aliados defendem que Lula ofereça posições em estatais para construir uma base de apoio mais robusta no Congresso. Acreditam que, assim, garantiriam não só a aprovação da medida, como a sustentação no Legislativo. As informações sobre o Estadão. Política, ajuste, discussão, mas no mojo disso, no centro, epicentro desse tremor político, digamos assim, está a PEC que precisa ser votada em relação aos gastos previstos na ordem de 175 bilhões, que são necessários para ter continuidade ao Auxílio Brasil, que se tornar a Bolsa Família. A questão dos deputados é que o mandato deles vai até março. E a aprovação dessa PEC tem que ser agora. Então, a discussão ali, André, é mais ou menos assim, não dá para fazer muita coisa. É tentar ceder o que pode ceder, tentar negociar, chamar para o ajuste, porque senão o governo já começa, inicia em janeiro com uma dificuldade. E aí tem... para o governo lá na frente. Opinião. Então, Márcio Chaves, o Lula, se ele tem virtudes, a principal delas é de ser um grande negociador, né? Então, mas assim, independente dele ser um bom ou mau negociador, os tremores acontecerão. Eu acho que o grande acontecimento e o que espera o PT e no governo não PT, né? O governo do presidente Lula, que não será um governo do PT, será um governo da aliança que se foi formada. O que o petista precisa compreender, e os partidos que se aliaram, que ideologicamente coincidem, né, com o ideário
petista, é preciso entender que foi formada uma grande aliança e essa aliança vai ter que ser respeitada nos primeiros e talvez até o último dia para que se tenha uma boa governabilidade. Eu acho que o Lula não tem problema nenhum de trabalhar com essa ideia, né? Até porque ele sempre se colocar... às vezes falta GPS político para quem fala de política, né? Mas assim, o PT nunca estabeleceu no governo federal um governo de esquerda, um governo de centro-esquerda moderado, né? Sempre trabalhou com essa coisa, com essa preocupação do mercado e tal. Então assim, o que eu não entendo nesse momento é o tal do mercado reclamar tanto com a questão do teto, porque se é uma tragédia, ela é anunciada e pelos dois principais candidatos. Porque, muito embora não tenha colocado no orçamento o Auxílio Brasil a R$600, o Bolsonaro, nos seus discursos, falava que pagaria. Ia ter esse auxílio. Né? Que de algum jeito ele ia ver lá com o Lira, tal, que é jeito dele. Mas ele não fez a lição de casa, a verdade seja dita. Porque não consta do orçamento. E não constando do orçamento, há necessidade desse remendo, né? O pneu está furado, precisa de um remendo para conseguir cumprir a promessa de campanha. Mas o mercado esperava que o Lula não cumprisse a promessa de campanha e falasse: é o seguinte, eu vou cumprir aí o teto e tal. Mas assim, se você não cumpre, você tem que enfrentar a realidade social, que é das pessoas virando lata de lixo na rua. Então assim, para comer. Então o que é mais importante? Cumprir a promessa de campanha e pagar os R$600 do auxílio e outras promessas feitas nesse sentido social, ou atender ao mercado que sempre quer só para ele. Porque se quebrar o teto, Márcio Chaves, se quebrar o teto para dar alguma coisa que o mercado quer, eles não reclamam. Então esse tal mercado, ele é muito perverso, ele é desumano, né? É uma figura horrorosa, porque só que é para eles, né? Eles não reclamam dos bancos terem taxarem eu ia falar contribuinte, né? Mas taxar o cliente em níveis estratosféricos. Quando o banco mete 300% no meu cartão de crédito, não tem problema. Esse tal mercado, ele está preocupado com o quê? Com os gastos do governo? Porque o mercado não reclamou, por exemplo, que agora, para conseguir cumprir essa promessa de campanha, né, e dar o auxílio dos R$600, precisa quebrar o teto em 175 bilhões, como você falou. Só que o teto já foi quebrado várias outras vezes no governo Bolsonaro, que chega em quase 800 bi, e o mercado não reclamou, né, porque atendia ao mercado aquela quebra. Então, assim, não tem que reclamar, não. O que a gente precisa fazer reclamar pode, mas o problema é que reclama, mas chantageando o povo. Porque aí aumenta isso, aumenta aquilo. Ah, não, mas olha, tá vendo? O dólar já tá subindo. Olha, mas a vida tá difícil. O Lula falou bobagem. Não, o Lula, assim, tô aqui, sou advogado dele não, mas ele não falou nada diferente do que ele falou na campanha. Falou, precisamos pagar os R$600 do auxílio emergencial. Aliás, conforme o próprio Bolsonaro também falou, né? Então, assim, tanto um quanto o outro apresentariam nesse momento o mesmo problema, que é criar, nesse caso é a tal da PEC da transição, mas criar um sistema legal de fazer jus ao enfrentamento da questão social, com o pagamento do auxílio, com o cumprimento daquilo que foi prometido em campanha. É só isso. Vamos aguardar então, né? Aguardar para ver o que realmente está. Vamos para a próxima matéria?
A Companhia Municipal de Trânsito informa que interditará a Avenida Joaquim Jorge Peralta. O Chaves está com problema no microfone dele, eu vou dando sequência aqui na notícia. No Jardim Casqueiro, segunda-feira 21, terça-feira 22 e quinta-feira 24, das 7 às 20 horas. A interdição ocorrerá no trecho entre as ruas Estados Unidos e Otila da Cruz Ruivo, sentido Ilha Caraguatá, pelas obras da Ecovias. A rota alternativa para o trecho é Rua Estados Unidos, Rua Dona Rosa Pereira Cunha, Rua Otila da Cruz Ruivo, Avenida Joaquim Jorge Peralta. Temos mais informativos, Maria Clara? Então, encerramos por aqui com o Márcio Chaves agora ao meu lado. Você dá licença de eu lhe apresentar? Temos aqui um novo comentarista, cujo áudio ainda não está ok, agora o vídeo parece que está. Ele está posicionado, Maria Clara? Você ainda não... Só um minutinho que você não está autorizado ainda. Eu preciso autorizar a sua fala. Dá licença. Agora está ok. Márcio Chaves, com a palavra. A CMT informou, a Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão, a André já falou a respeito aqui, da Avenida Joaquim Jorge Peralta, no Jardim Casqueiro, que fica interditada a partir de segunda, terça e quinta-feira, dia 24, das 7 às 20 horas. A interdição ocorrerá no trecho entre as ruas Estados Unidos e Otila da Cruz Ruivo, sentido Ilha Caraguatá, para as obras da Ecovia. A rota alternativa é o trecho da Rua Estados Unidos, Rua Dona Rosa Pereira Cunha, Rua Otila da Cruz Ruivo, Avenida Joaquim Jorge. Você repetiu a minha informação? Você não deu a menor credibilidade. Que isso? Só olha, eu quero deixar registrado aqui os meus protestos e toda a minha indignação, toda a minha irresignação com essa falha do Márcio Chaves, que desrespeita a mim e você que está nos assistindo. E aqui você está mais perto da minha mão. Aqui é gostoso, né? Para dar as mãos, é isso? Tapa na orelha também. Vamos lá, são 10 horas, deixa eu virar aqui, que aí tudo muda, né? São 10 horas mais 44 minutos, chegamos ao finalzinho da pauta, né? Encerrando a pauta nesta manhã de segunda-feira. Bom, eu falar de Copa agora, mas já falamos de Copa anteriormente. Trabalho, né, amor? E vamos aguardar aí. Lembrando que a Copa do Mundo não é feriado, né? Mas quando o Brasil joga, o país para. Pra mim não. Não vou, o Gabigol não vai estar lá. Então... 10h45, primeira fase, 10h45. Agradecendo sempre a sua audiência, a participação do André Louro, Maria Clara nos controles eletrônicos. Desejando aí uma excelente segunda-feira. Fique com Deus e até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News.